Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal TV Brasil na Net. Hoje é dia 9 de abril, hoje quinta-feira, tá bom? Olha só, eu vou trazer um vídeo muito importante agora, pessoal, que vai falar aí sobre o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e uma treta, pessoal, que está acontecendo entre o presidente da República e ministros do Supremo Tribunal Federal, por conta de uma fala que o presidente da República, olha, detonou aí os ministros e eles não gostaram nada disso, viu? Então, ministros do Supremo ficaram pé da vida aí com essa conversa do presidente Lula e realmente agora a coisa rachou de vez mesmo, tá? Eu vou pedir para você deixar o seu like aqui no canal e também deixar a sua opinião aqui nos comentários desse vídeo, tá bom, pessoal? Vamos ver essa matéria com o ex-deputado federal Deltan Dallagnol. Vamos ver. Ministros do STF estão com ódio de Lula e eu vou te contar aqui o motivo. Bom dia, bom dia, bom dia para você que não tá com um alvo desenhado nas suas costas colocado pelo Supremo Tribunal Federal. Ontem eu mostrei aqui no canal um ataque de pelanca que o Lula deu contra ninguém mais, ninguém menos do que o ministro Alexandre de Moraes. Lula disse que ministro do Supremo não pode querer ser milionário, esquecendo que ele mesmo e o filho viraram milionários. E ele ainda aconselhou Moraes a moderar o comportamento. E ontem eu disse que aquilo era nada mais ou nada menos do que um cálculo eleitoral puro de Lula. Se é que Lula sabe calcular, né? Mas Lula estava tentando ali se descolar do Supremo antes que o escândalo do Master arrastasse o governo junto. Pois é, Andréa Sadi acabou de confirmar isso que eu disse no G1. Ministros do Supremo estão furiosos com Lula. Viram a jogada e já sinalizam vingança, retaliação. Leia aqui comigo o que foi que Andréa Sadi revelou. Uma ala do STF avalia que o presidente Lula entrou em modo campanha ao adotar uma estratégia de se distanciar da corte para evitar desgaste eleitoral. E ela completa aqui, ó. Isso ficou claro, segundo ministros do Supremo ouvidos pelo blog na fala de ontem. Ou seja, o Supremo percebeu exatamente a jogada que eu te mostrei ontem. Lula não estava preocupado com a instituição. Ele estava preocupado com as pesquisas, com a popularidade dele despencando. E agora vem o que Lula disse de verdade, porque é pior do que o resumo que circulou ontem. Olha aqui o que ele disse, ó. Eu disse para o companheiro Alexandre de Moraes e vou dizer para vocês exatamente o que eu disse para ele. É o seguinte, você construiu uma biografia histórica nesse país com o julgamento do 8 de janeiro. Não permita que esse caso do Vorcaro jogue fora a sua biografia. Você percebeu o que o Lula fez? Ele primeiro chamou Moraes de companheiro em público, confirmando a proximidade que sempre ele negou, e ao mesmo tempo ele jogou nas costas do Moraes toda a responsabilidade pelo escândalo Master. É como você abraçar alguém para em seguida empurrar a pessoa num precipício ao mesmo tempo. E aí, Lula foi além. Sua mulher estava advogando. Diga que a minha mulher estava advogando. A minha mulher não tem que pedir licença para mim. Eu só prometo que aqui na Suprema Corte, em caso da minha mulher, eu me sentirei impedido de votar qualquer coisa. Lula está dando aí uma aula pública de como que o Moraes deveria se defender. O que significa que ele acha que Moraes está se defendendo do mal. Mas é difícil, né, Lula? Os fatos são graves. É como você quando quis se defender da corrupção lá. Você ficava em silêncio, entrava em contradição, é difícil. Um presidente dar conselho público a um ministro sobre como lidar com o escândalo pessoal é algo inédito. E mais, é humilhante para o ministro. E qual foi a reação do Supremo, hein? Andréa Sadi revela aqui, ó. Há um sentimento de irritação entre parte dos ministros com esse gesto do Planalto. Nos bastidores, aliados de Lula dizem que essa movimentação é estratégica. É uma tentativa de se descolar de uma percepção que cresceu na sociedade. A leitura dentro do Palácio do Planalto é a de que há hoje uma imagem de mistura entre governo e Supremo, e isso pesa eleitoralmente. Mas o Supremo ele não ficou só irritado. A Sadi traz aqui a ameaça que o Supremo fez, uma ameaça velada. Alguns avaliam, dentro do Supremo, que a estratégia não rende frutos, já que, além de irritar integrantes da corte, inclusive aliados do governo, pode gerar ruídos desnecessários na relação entre os poderes. Vamos traduzir aqui do supremês para o português.
Os ministros eles estão avisando que se Lula continuar jogando o STF debaixo do ônibus para se salvar eleitoralmente, a cooperação que o governo recebe do tribunal pode acabar. E Lula precisa do STF mais do que nunca para manter o Bolsonaro preso, para proteger os aliados em processos, para dar sustentação jurídica a medidas do governo. Se os ministros se sentirem traídos, esse apoio seca. E tem o Lulinha, investigado no Supremo. Lula criou o monstro, alimentou o monstro, usou o monstro contra os seus adversários e agora ele quer que o monstro que ficou impopular fingir que ele nunca conheceu esse monstro. Muito bem, pessoal, vocês viram aí o Deltan Dallagnol, que explicou nos mínimos detalhes essa treta entre o Supremo Tribunal Federal e o presidente da República, né? Tava demorando, né? Para acontecer aí uma treta dessa magnitude, tá bom? Vou continuar aqui no canal trazendo mais um vídeo para vocês com mais uma notícia polêmica. Dessa vez o ministro do Supremo Tribunal Federal e a esposa dele envolvidos aí, pessoal. Receita Federal divulgou aí uma nota. Olha que o bicho pegou, o caldeirão ferveu lá em Brasília por conta desse negócio aí de ministro envolvido aí em quantia milionária no escândalo do Banco Master. Você vai saber quem é esse ministro e também quem é a esposa dele nesse vídeo agora, tá bom? Vou trazer aqui o advogado, doutor André Marcília. Vamos ver. Meus amigos, vazaram dados oficiais da Receita Federal a respeito dos pagamentos do Master ao escritório da esposa do Moraes. São 80 milhões em 22 meses, portanto, 3,6 milhões de reais por mês. Alguém me dirá, mas isso eu já sabia. Você já sabia disso, mas o fato é que a Receita Federal agora oficializou esses dados. E qual o problema dela oficializar, me dirá alguém? O problema dela oficializar é que isso faz cair por terra dois álibis do Moraes e da esposa dele, que eu vou te contar agora quais eram e por que eles caem por terra. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui no canal e também deixem o like, deixem o seu joinha. O Moraes e a esposa dele estavam negando esses fatos até agora. Portanto, se a Receita Federal, nesses dados vazados, oficializa, confirma, demonstra que esses pagamentos foram mesmo feitos, cai o primeiro álibi do Moraes e da esposa dele. Ou seja, eles mentiram. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que eles também, quando foram pegos voando 8 vezes nos jatinhos do Vorcaro, disseram o seguinte, olha, esses contratos aqui, que a esposa do Moraes tinha, esses voos eram abatidos do contrato, eram valores abatidos do contrato. Essa era a alegação da esposa do Moraes. Não é que a gente voou, é que ao voar a gente descontava do valor do contrato. E agora eles foram pegos na mentira. Por quê? Porque o Vorcaro declarou esses 80 milhões de reais pagos à esposa do Moraes. Ele declarou e pagou imposto sobre o valor integral. Ou seja, como é que era abatido os voos que a esposa do Moraes fazia nos jatinhos do Vorcaro? Como é que eram abatidos se o Vorcaro declarou os 80 milhões integrais para a Receita? Pagou 2,6 milhões de reais só de imposto a respeito desses valores pagos. Portanto, não eram abatidos coisa nenhuma. Vocês percebem? Se os voos fossem abatidos do contrato, o Vorcaro não pagaria imposto sobre o valor total, pagaria imposto sobre o valor total abatidos os voos que ela e o Moraes fizeram nos jatinhos do Vorcaro. Vorcaro, portanto, está assumindo ou demonstrando com esses dados da Receita que pagou tudo, o imposto inteiro e o valor integral para a esposa do Moraes. Portanto, os voos da mulher do Moraes com o Moraes no jatinho do Vorcaro foram de graça, não foram abatidos de contrato nenhum. É outra mentira, portanto, contada pelo Moraes e pela esposa, que agora a Receita Federal, nesses novos vazamentos, a Receita Federal demonstra, explicita que eles estão mentindo outra vez, explicita que esse segundo álibi sobre os voos do Vorcaro cai
por terra. Meus caros, a coisa fica cada vez pior. Eu tenho dito isso recorrentemente aqui. Quanto mais o Moraes e a esposa se explicam, mais eles se complicam. E porque é isso mesmo. Quando você não está com a verdade, meus caros, os fatos te engolem. E não adianta brigar contra os fatos. Essa é uma noção elementar da vida, da lógica, do jornalismo e, sobretudo, de quem é um servidor público, sobretudo de quem deve agir com ética, numa conduta moral correta e assim por diante. Sobretudo, aquele que preza pela transparência não pode brigar com os fatos. Moraes e a esposa dele estão brigando com os fatos e perdendo para os fatos, porque os fatos estão revelando que eles estão mentindo. Vamos ver onde que essa história acaba. Eu tenho dito, fatos não faltam, indícios não faltam. Falta é quem tem a coragem de investigar o Moraes. Muito bem, patriotas do Brasil inteiro, meus amigos, minhas amigas, eu quero agradecer demais a audiência de vocês aqui no canal TV Brasil na Net. Eu, Ciro Moreira, um patriota raiz, realmente eu agradeço de coração. E ainda, eu quero pedir para você não se esquecer de deixar o like aqui no canal e também deixar a sua opinião aqui nos comentários do vídeo. Lembrando que a sua opinião, ela nos ajuda muito porque ajuda a dar engajamento para o canal, tá bom? Então eu conto com você que é de direita, você que é patriota e você que é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro e agora também é apoiador do futuro presidente do Brasil, Flávio Bolsonaro. É isso mesmo, tá bom? Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, não espere mais. Já se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações, escolha a opção todas. Assim você vai receber gratuitamente todos os nossos conteúdos, tá bom? Tô indo embora, deixo a todos um grande abraço. Eu vou, mas eu volto no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.